Alô, torcida de clubes queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de, por favor, arrebenta no like. Não se esqueça de arrebentar nesse like, então clique no gostei, ajude a gente aí. Muito obrigado por ter todos vocês. Se inscreve aqui no canal, venha fazer parte do canal que não para de crescer, estamos juntos. E meus queridos amigos, eu preciso contar uma coisa para vocês, tá? Eu falei pra vocês, né? A diretoria do Fluminense, quando cisma com o jogador, ela meio que não desiste, né? Então, tem mais um jogador que o Fluminense quis no começo do ano. Eu particularmente gosto. Esse aqui eu não escondo de ninguém, que é muito bola. Se chega e joga no Fluminense com muita tranquilidade. Se você tem um lado Canóbio ou Serra, pô, é superior demais. A gente vai trocar essa ideia aí. Mas antes, meu amigo, a gente tem que começar com uma notícia que não é nada boa, né? Não é que não é muito boa. Mas o Fluminense hoje finalmente divulgou a questão do Martinelli. Eu falei pra vocês que eu só ia tocar no assunto quando o Fluminense divulgasse, mas eu já tinha adiantado pra vocês que muito provavelmente a notícia não era boa, né? Porque pelo tempo, por tudo que a gente já estava ouvindo assim nos bastidores, assim, muito sem confirmação, sem a devida confirmação, mas já indicavam que isso aqui iria acontecer. E o que aconteceu, né? O Fluminense fez exames ali no Martinelli no sábado, tá? No dia 23, e detectaram um edema de grau 3 no reto femoral anterior da coxa esquerda, tá? O jogador passou por tratamento, né? Quer dizer, iniciou, né, o tratamento e tem previsão de retorno às atividades entre 6 a 8 semanas. Meu amigo, então assim, não é exagero falar que a gente vai ter o nosso querido Martinelli apenas após a Copa do Mundo, tá? E eu vou te dizer mais, o fato de ter a Copa do Mundo e ter essa parada, para nós vai ser melhor, né? Ah, Thiago, como assim? Porque se a gente tiver... não tem Copa do Mundo. Cara, a gente ia perder muita coisa com o Martinelli, né? Então, assim, pelo menos ele vai ter a Copa para poder se melhorar, né? Se curar. Mas ficou fora da Copa do Mundo, né? Assim, pouquíssima gente tá falando disso, né? Não, Thiago, seria uma forçação, não faz sentido. O Martinelli está sendo separado para o futuro do Brasileirão, do Brasil, né? Da seleção. Mas eu acho que existia uma pequena chance. Se ele jogasse muito bem, eu acho que tinha chance, sabe? Mas agora, com essa lesão, ele também acaba ficando fora de qualquer possibilidade, né, de ir para essa Copa do Mundo. Mas é aquilo. Aí pelo menos ele vai ter um tempo, né? Quando tá rolando a Copa, ele consegue, né, se tratar e tal. Então desejamos aqui pro nosso querido Martinelli uma excelente recuperação a essa lesão. Um jogador especial, né? Um jogador estruturalmente para o time do Fluminense essencial, né? Ele não é importante, é essencial. Sem Martinelli o Fluminense perde muito, né? E a gente vai ficar aí um tempo sem o jogador, tá bom? No mais, eu ainda fico feliz que não foi algo pior. Pô, Thiago, sério? Sério. Né, pelo jeito que ele caiu ali, pelo choro e tal. Imagina perder uma temporada, seria pior, né? É torcer para que o Fluminense consiga estar bem, né, para essa volta aí do Martinelli, que vai fazer falta demais, tá? Eu queria dar uma olhada com vocês, até pra gente comentar sobre essa questão do Martinelli, sobre as partidas do Fluminense, né, que o Fluminense tem Bolívar agora, né, na quinta-feira, aí depois a gente tem Internacional no domingo, jogo 6h30, né? Aí depois a gente tem a volta do Rivadavia lá, né? A gente vai ter que jogar lá na Argentina. Depois o Vitória, né? Beleza. Aí aqui tem São Paulo também no dia 16. Bolívar no dia 19. 23 de maio, aqui em cima, ó, Fluminense e Mirassol. Deportivo Laguaira. E depois aqui no dia 31/5, o último jogo antes da Copa do Mundo, Cruzeiro e Fluminense, tá? Então vai perder, né? É claro que vai perder alguns jogos, e jogos importantes, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 jogos
que vai perder o nosso querido Martinelli, tá? Então na volta dele ele já vai estar disponível aqui para o Fluminense e Bragantino, muito provavelmente, tá bom? Só que uma coisa que eu quero falar com vocês também é que se tu reparar bem, o Fluminense acaba tudo, né? Acaba, ó, tem um jogo de volta aqui já da Copa do Brasil, né? Para ir para as oitavas, e acaba a fase de grupos. Então assim, é essencial que o Fluminense se mantenha vivo, mesmo sem Martinelli, né? Sobre essa questão do Hulk também a gente vai falar sobre isso, mas o Fluminense vai ter que passar essa fase de grupos aí, mesmo sem Martinelli, né? Para que quando o Martinelli volte, ainda tenha Libertadores, né? Então a gente precisa passar de fase, e na Copa do Brasil, idem. O Fluminense precisa passar do Operário para que quando o Martinelli retorne, tenha a Copa do Brasil, né? Então assim, e eu espero de verdade que eu assista a Copa do Mundo sem pensamento do Fluminense de putz, cara, caímos na Libertadores, putz, caímos pro Operário. Então assim, não tem como o Fluminense fazer isso com a gente, tá? Porque serão 2 meses ali, né? Não é isso a Copa do Mundo? Basicamente, né? Um mês assim, de tipo... A gente, pô, o Fluminense tem que passar nas fases, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Vai perder cerca de 10 jogos aí o nosso querido Martinelli, tá? E continuando aqui, a gente tem outra questão para falar com vocês ainda sobre Hulk, né? Hoje vai ter uma reunião, ou está tendo na gravação desse vídeo, ou quando você estiver vendo esse vídeo, a reunião está acontecendo, né? Sobre se vai liberar o Hulk ou não, né? A gente tá rolando isso aí, o Fluminense aguarda essa definição para ir fechar contrato, né? Porque o Hulk já sabe quanto que é, o Hulk já aceitou a proposta, já aceitou, já quer vir, o Fluminense também quer que ele venha, então já tá tudo certo, só falta o Atlético falar, não, pode ir. Só falta o pode ir do Atlético, que isso deve acontecer, ainda mais por tudo que tá rolando lá, tá? Mas é muito difícil cravar essa situação de Hulk, que já viu, né? Um monte de gente tentou cravar, vai cravar, vai, né? E as coisas no fim assim, o Atlético sempre dava pra trás no último minuto. Só que aqui, falando sobre Hulk, a pergunta que a galera faz muito é se o Hulk poderia jogar, quais competições que o Hulk pode jogar se ele se transferir para o Fluminense, né? Assim, galera, eu vou resumir essa matéria gigante em uma palavra. Todas. Exatamente. Todas as competições. Como ele não fez o 13º jogo no Brasileirão, eu quero até agradecer um inscrito que falou, Thiago, uma regra mudou, hein? Dá uma olhada. E mudou mesmo, né? Antigamente, você poderia jogar 6 jogos, né? Com uma determinada equipe, né? 7, no caso 5, né? 6. O 7º jogo, né? Independentes. Essa regra mudou. E agora, você, se jogar 13 jogos pela uma equipe no Campeonato Brasileiro, você não pode mudar. O Hulk jogou 12, então ele pode jogar o Campeonato Brasileiro. Na Libertadores não tem perigo nenhum, porque o Atlético tá na Sula. Então, só inscrever ele nas oitavas, mas precisa ser nas oitavas, né? Até porque ele só vai chegar depois da Copa, se for o caso, né? E Copa do Brasil, não tem problema também, pode inscrever, trocar ali, né? Alguns jogadores para incluir o Hulk, tá? Então, meus amigos, o Hulk não tem nenhum problema de competição, nenhuma competição. Ele pode jogar todas as competições pelo Fluminense, caso venha. E se vir, a única coisa que vai ter que acontecer, ele só pode jogar pelo Flu após a abertura da janela, que vai acontecer também em julho, né? Em julho, dia 20 de julho, se eu não estou enganado. Então, é isso. Depois da Copa, o Hulk já poderia estrear pelo Flu. Beleza? Mas assim, se existe preocupação, não pode jogar a Copa do Brasil, não tem nada disso. Ele pode jogar tanto a Copa, como o Campeonato Brasileiro e como a Libertadores, tá? Então pode ficar tranquilo que isso aí, o Hulk estaria disponível. Outro jogador que surge agora, que o Fluminense tinha um interesse, é sempre aquela questão, né? O Fluminense tinha um interesse, depois o interesse sempre volta, né? A gente tá falando do Cebolinha,
sinalizou aos interessados em seu futebol que irá sair do Flamengo na próxima janela, tá? Que janela é essa? Na do meio do ano. E não mais no fim do ano, quando acaba seu contrato. Ele e seu staff tentam chegar a um acordo sobre 6 meses restantes. O Flamengo sabe que não irá lucrar mais nada com o atacante de 30 anos e tenta diminuir o prejuízo, deixando de pagar 6 meses do seu alto salário, né? Então, Cebolinha saindo de graça, tá? No meio do ano. Cebolinha é um antigo corintiano. Aqui é uma matéria focada no Thiago Rodrigues do Corinthians, mas parece que Everton Cebolinha estará disponível também para a contratação no meio do ano. Mais um que o Fluminense tentou a contratação, né? Galera, assim, sendo bem honesto, o Hulk, eu ainda tenho questões, né? Apesar de achar que o Hulk... Toda vez que as pessoas tentam aposentar um jogador fora da hora, né, acaba isso saindo pela culatra, né? Eu tava conversando com o Rafael, que também é um inscrito aqui do canal, e ele disse que tentaram aposentar o Fábio no Cruzeiro. O Fábio tá até hoje no Fluminense agarrando uma barbaridade. O Fluminense foi campeão Libertadores com o Fábio. Estão tentando, né, aposentar o Hulk. Quem sabe, né, isso não seja uma boa pra nós. Ok, supondo, tá, pessoal? Agora, no caso do Everton Cebolinha, eu não tenho a menor dúvida que seria uma contratação espetacular do Fluminense. Ele é muito superior a Serna, ele é muito superior a Canóbio, é muito superior ao Soteldo. Ele chega no Fluminense e já é o melhor ponta, sem sombra de dúvida. Assim, sem sombra de dúvida. Muita gente que talvez, não, o Cebolinha, eu acho que as pessoas não... A pessoa que realmente não gosta do Cebolinha, eu acho que é porque não viu o Cebolinha jogando bola. Porque se vê o cara jogando bola, você vai ver que ele tem um kit completo de habilidades, né? Que, cara, fazem ele ser uma opção excelente. Ainda mais podendo vir de graça. Aí eu falo pra vocês, Fluminense não fez aquela amizade lá com o Flamengo pra trocar a data? Aí, Flamengo, gente que é o Everton Cebolinha. Não, mas o Flamengo não negocia com outra equipe. Ué, mas não são gente boa? Não são amigos? Não tem... Ué, o que é isso? Então o que tem? Negociar o Cebolinha. O Cebolinha vai sair. Não pode ser Fluminense? Então quero ver agora, né? Se vai ter ali um favor, né, do rival. Mas assim, se o Fluminense conseguir fechar essa contratação aqui também, seria absurda. Everton Cebolinha é muita bola. Eu particularmente gosto muito do jogador, tá? Então assim, eu não sou a melhor pessoa para você acompanhar e pensar, pô, uma pessoa sensata. Em relação a Everton Cebolinha, eu não consigo ser muito sensato não, que eu acho ele muito bom mesmo, tá? E sobre jogos, pode ficar tranquilo que ele só jogou 7, tá? No Campeonato Brasileiro. Então, assim, fica de boa. Com certeza, ele pode jogar pelo Fluminense. Tanto Copa do Brasil, tanto Campeonato Brasileiro. E tá super tranquilo, né? Não vem sendo muito aproveitado no Flamengo atualmente, né? Mas aí o caso do Flamengo é um dos únicos casos que, tipo assim, jogadores que não são tão aproveitados, não é porque eles estão mal, é porque realmente o elenco dos caras é um elenco muito bom. Então assim, se o Fluminense, esse pra mim é meu nome, esse seria meu nome pra ponta. Thiago, mas se fosse o Boanga, aí é outra parada, né? Boanga também eu acho um nível altíssimo, apesar da gente não ter visto ele ainda no campeonato no Brasil, né? Se vai precisar de tempo de adaptação e tal. Everton Cebolinha nem isso tem, né? É um jogador que não ocupa a vaga de gringo. O Fluminense já tá por aqui de gringo, né? Em relação à regra. O Everton Cebolinha já está adaptado no futebol brasileiro, né? E o Everton Cebolinha ainda tem uma ótima idade, cara. 30 anos apenas, né? Eu acho que esse aqui eu acho que é um nomezaço. Tu imagina um time com Savarino, Everton Cebolinha. Aí você coloca Lúcio Acosta, quem sabe um Hulk ou Castilho na frente. Eu vou te falar, tá? Até eu jogo nesse time, filho. Até eu. Ia ser peças interessantíssimas, né? Eu gosto muito, cara. Eu acho que Everton Cebolinha tem um kit completo pra ser um grande ponta. Se eu sou o Fluminense, eu ia... Ainda mais de graça também. Pelo amor de Deus. Vou ficar falando não, tá? Mas assim, o canal Hora do Flu totalmente está envezado em apoiar uma possível chegada do Everton Cebolinha, tá? Precisa de influenciadores que falem bem. Eu tô aqui. Eu quero só esse rapaz vestindo a camisa do Fluminense. Porque eu também tô com muita dificuldade com os nossos pontos atuais, tá? Isso é para outro vídeo. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal. Tamo junto.